e você é obrigado a ir para a guerra, ou você atira, ou vão atirar em você e tirar a sua vida. Você não tinha, às vezes, a intenção, são alguns casos, né? Tem gente que já é ruim de natureza, se voluntaria, e quer lá, e quer judiar, e quer prejudicar as pessoas, mas tem outros que não, que vão contra a vontade, mas foi obrigado a ir lá e trabalhar, e servir o exército, né? Então tem uns de coração puro e outros maldosos. Então tem pessoas que até ajudam o inimigo, a gente já viu isso em alguns filmes, né? Que você vê o inimigo ferido, em vez de você ir lá e eliminar ele, você acaba ajudando, dá um remédio, dá água para ele, tenta ajudá-lo, né? Então vai muito disso daí. Um exemplo de um atendimento de apometria, uma vez eu já comentei isso, uma pessoa premeditando atacar o outro. Foi justamente situação de guerra, a pessoa era um atirador de guerras mais recentes, de guerra da Vietnã, coisa mais recente, nem da Segunda Guerra não era, que era tipo um sniper, ele ficava num lugar mirando as pessoas e atirando, mas ele atirava em civis. Então, ele ficava só treinando, não era o inimigo dele, ele ficava eliminando pessoas assim. Então veio um guardião, que sempre tem os amparadores, né? Não quer dizer que é da Umbanda, são de várias áreas os guardiões, e ele falou, olha, toda vez que ele olha para uma pessoa e está desejando mal para aquela pessoa, eliminar, é como se ficasse uma fumacinha ligando ela até a pessoa, uma fumacinha de desejo de más intenções. Mas na hora que ela atirou e tirou a vida do outro, aí aquilo ali é como se materializasse aquele cordãozinho ligando ele até a outra pessoa que ele prejudicou. Enquanto você está desejando mal, você vai, é uma fumacinha, existe uma ligação, quanto mais você desejar, mais potente vai ficando isso, vai gerando sim um débito energético, karma, mas a hora que você tirou a vida da outra pessoa, aí lascou, ou roubou, ou estuprou, ou fez um mal muito forte para a pessoa. Aí criou, solidificou aquela fumacinha, e você está ligado àquela pessoa. Aí você vai ter que regularizar isso. E aí vale a pena eu aprofundar um pouquinho mais, para poder entender, porque a gente tem essa ideia que prejudicou um ao outro, vai ter que vir próximo para poder acertar. Sim, acontece muitas vezes isso. Mas imagina toda a engenharia cósmica universal para fazer todo mundo reencarnar no planeta Terra. São 8 bilhões praticamente, fora os que estão desencarnados. Nossa, para fazer todos os acertos, você nascer perto das pessoas, dá um trabalho danado. Então, eu entendo assim, há um sistema de compensação. Se eu gerei um débito contra você, que eu te prejudiquei numa outra vida, você não nasceu no Brasil, não está próximo de mim, você está no umbral, eu já reencarnei, como é que eu vou me acertar com você? Você nasceu em outro país, nasceu lá nos Estados Unidos, em outro lugar, como que eu vou me regularizar? Então, eu fazendo a caridade para alguém na mesma proporção que eu te prejudiquei, eu meio que quito isso, porque, veja bem, todos os habitantes da Terra são filhos de Deus, eu sou, você é, todos são filhos de Deus. Então, aquela pessoa que você prejudicou, também é, né? Eu gosto muito de salientar isso. Ah, mas é de um outro país, é de um outro partido, é de um outro... É filho de Deus do mesmo jeito, meu filho. Se vem um extraterrestre aqui, ele não vai separar, você é do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, da Rússia, da China. Eles vão enxergar assim como a gente pensa. Se nós formos para outro planeta, todo mundo daquele planeta vai ser igual, não é? A gente não imagina um pouco assim? Não vai ter separação. Esse daqui é de direita, de esquerda, esse daqui é rico, esse daqui é pobre. É tudo igual, é homogêneo, né? Então são todos filhos do mesmo Criador. Gerou esse débito, se der para acertar com a própria pessoa, os casos mais fortes vêm para se acertar, sim, como pai, mãe, filhos, irmãos, marido e mulher, mas às vezes são pessoas um pouco mais distantes, que nasceram em outro lugar ou não reencarnaram ainda. Então você fazendo caridade, a caridade vai amenizar isso daí. E aí você tocou num ponto que eu acho que é super importante, que é a magnetização de uma situação, digamos que ação e reação, podem chamar de karma, podem chamar de retorno, de uma pessoa que tem o poder, que tem de repente o controle. O cara deu a ordem, vamos dizer, partiu de alguém, de um cabeça, vamos dizer, uma ação que é megalomaníaca, vamos dizer assim. Só que existem os subordinados que vão executar aquilo e muitas vezes sem nenhum tipo de opção, porque estão dentro de um sistema, né? Então, essa carga de responsabilidade pode ser que esteja um pouco nas mãos de quem executou, mas muito mais em quem idealizou seria, no caso. Porque ele não puxou, de repente, o gatilho, não apertou o botão, mas falou, vai lá e faz. Lógico. Sim, nós já atendemos, por exemplo, um piloto de avião que ele jogava bombas na palma também. E aí tinha muita gente ligada a ele que morreram queimados. E tinham raiva dele, nem sabia quem era ele,
que não olhou para ele, nem sabe o Uhum. nome, nada, mas existe uma ligação magnética entre o que você faz, as consequências. Aí é lógico também que o chefe dele, que ordenou isso, também tem consequências, entendeu? Todo mundo tem. O mandante tem mais, digamos assim, responsabilidade que aquele que executou, mas ambos têm, Mas entendeu? o cara É uma também pode cadeia. falar, não vou fazer, me Exato, demito, exatamente. sei Então, lá. a mesma coisa que o piloto falou, me mandaram fazer isso, mas você não era obrigado a fazer. Mas eu podia ser preso, ser punido, mas mesmo assim, Podia escolher. poderia. É que ninguém tem conhecimento espiritual, de saber que vai trazer consequência. Como muitos que nós atendemos, muitos obsessores falaram, eu não imaginava que isso tinha consequência. Na minha época tinha que ser violento para sobreviver. Foi falado Era a que o minha certo era profissão. isso, né? Foi falado que eu só conhecia isso, que se eu matasse, eu sobreviveria e recebia meu salário. Então eu fazia isso. E para eu ter proeminência no exército, no lugar onde eu lutava, eu tinha que ser muito violento e muito forte para assustar as pessoas. Então eu fazia isso. Eu nunca imaginei, nunca ouvi falar em perdão, em luz, em nada disso. Uma vez um soldado romano que nós atendemos, ele falou assim, eu estava falando de perdão, ele, perdão, amor, não conheço isso. Luz, ele falou assim, olha, já falei isso daqui uma vez, a única luz que eu conheço é o brilho dos olhos da pessoa quando eu estou tirando a vida dela. É a única luz que eu conheço. Então ele era hiper mega violento, né? Sofrendo, lógico. E aí você falou, eu não lembro que filme que é, mas é um filme que trata de um levante russo, que os soldados, eles não podiam bater em retirada. Se eles batessem em retirada, os outros mesmo tiravam a vida deles, porque tipo, você não pode recuar. Você tem que continuar. Então ficava uma coisa Na muito Segunda Guerra aconteceu isso, complicada, né? né? Na invasão da Alemanha para a Rússia lá, o Stalin falou, não é para regredir um palmo para trás, é para ficar aí. O cara não tinha opção. Não, ou ele ia para frente, ou possivelmente tomava um tiro, ou tomava dos próprios companheiros ali. Cara, eu tô vendo aqui, ó, a sua capa. Cara, que capa bem feita. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sim. Casos de apometria, pessoal. O que me chamou a atenção, que a gente está falando sobre guardião, sobre ação e reação, e eu vejo um guardião aqui, né? Sim, um guardião umbral, né? Um guardião trabalhando no umbral, né? Mas você ia falar alguma coisa da guerra ainda? Eu ia complementar aquela ideia que você falou, que eu não expliquei ela 100%. Então, existem pessoas que podem cometer um ato até contra a vontade dela, que foi obrigado, senão ela ia... Eu mato sua família se você não fizer isso. Como a gente vê, às vezes, um gerente de banco que é obrigado a abrir o banco lá, eu mato sua família, vai lá e sequestra a família da pessoa, ele faz contra a vontade. Então, existem soldados maldosos, soldados neutros e soldados bons, que não queriam fazer aquilo de jeito nenhum. Então, a punição, digamos assim, o karma que cada um vai gerar é diferente. Então, temos casos que vimos de crianças sofrendo obsessões terríveis, que eram soldados em outra vida também, pessoas que mexeram com magia, enfim, mas que eram muito cruéis, era além do normal. Então, sabe aquela pessoa que poderia só tirar a vida, mas quer torturar antes de tirar a vida? Então, essas daí estão gerando um karma. Quando a pessoa morre, fala, eu estava duelando com ele apontou para mim e atirou, mas não, ele primeiro me machucou bastante, me fez sofrer, então fica aquele ódio contra aquela pessoa. Esse ódio é esse cordãozinho que liga. Que depois. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.